Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. Temos aqui nessa semana feito um estudo especial do livro do Apocalipse e hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, desse livro tão fantástico e sobre esses temas tão importantes da Palavra de Deus. Ontem nós falamos do Anticristo, que é o próprio inimigo de Deus que usa um sistema religioso a seu favor para poder controlar a Igreja de Deus e que todo aquele que segue ao lado de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, não fará parte da Igreja do inimigo, não fará parte desse sistema corrupto que leva as pessoas para longe de Deus. Hoje nós vamos continuar falando, só que agora da besta que surge da terra, o que é um tema muito importante da Apocalipse capítulo 13, que apresenta para a gente dois grandes poderes. O primeiro surge do mar, na Europa, e o segundo surge da terra. Na linguagem profética, águas elas representam multidões. Você pode pegar como referência, pode anotar aí para você, Apocalipse 17, verso 15. Portanto, a terra seria o contrário, representa uma região despovoada. A leitura bíblica de Apocalipse 13, verso 11 diz o seguinte: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Essa besta representa, olha só, batam os tambores para a gente poder entender quem é essa besta, já que a gente entendeu quem é a primeira besta, agora vamos para a segunda besta. Essa segunda besta, ela se parece com o cordeiro. Ela tinha chifres semelhantes a um cordeiro, mas ela falava como dragão. Isso quer dizer que ela parece um sistema religioso cristão, que é um exemplo de Cristo, o Cordeiro de Deus, mas a sua voz, a sua palavra, é a voz e a palavra do dragão. É um sistema agora que aparece pra gente, que parece ser religioso, parece ser cristão, mas só parece. Porque esse sistema fala segundo as palavras do dragão. E olha só, o único sistema que surge do nada, assim como o texto bíblico fala da terra, de um lugar despovoado, que parece ser cristão e tem poder e autoridade, mas fala como dragão, e hoje, nesses dias, nós temos visto muito esse sistema falar como dragão, são os Estados Unidos da América. Note as características. Surge da terra, uma nação que cresceu em um território vazio, que é chamado de um novo mundo, longe das guerras europeias. Chifres de cordeiro representam a juventude e os princípios cristãos de liberdade civil e religiosa. Ela não tem coroa, indicando a ausência de uma monarquia ou tirania inicial. É um poder que surge do nada, que tem as características de um cordeiro, mas fala como dragão. A profecia adverte que, apesar de seu início pacífico, essa nação, esse poder, mudará sua voz, tornando-se intolerante e impondo decretos religiosos, assim como o dragão, que tenta destruir o cristianismo. Agora esse poder que parece ser cristão, luta contra os princípios de Deus. Nosso estudo de hoje aponta que essa potência, esse poder mundial, usará sua influência para promover uma união entre a Igreja e o Estado, revivendo os métodos de perseguição da Idade Média. Lê comigo Apocalipse capítulo 13, dos versos 12 a 14, que diz assim: E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, e engana os que habitam na terra com os sinais que foi lhe dado ou permitido que fizesse. O texto menciona uma imitação do Espírito Santo. Assim como o fogo desceu no dia de Pentecostes para os discípulos, os apóstolos, preparando eles para terem o poder especial para pregar o Evangelho ao mundo, haverá fenômenos espirituais impressionantes, curas, línguas e prodígios que não estão fundamentados na verdade bíblica, mas sim em um falso reavivamento. E o objetivo é muito claro, e é um só: levar o mundo a aceitar as exigências da primeira besta. O sistema religioso romano, o sistema, não pessoa, lembrando disso sempre, que tenta levar as pessoas para longe de Deus. O ponto crucial que a gente precisa entender aqui, nesse grande conflito, é a mudança do sábado para o domingo.
Nosso estudo mostra pra gente que a tentativa humana de alterar a lei de Deus, o material destacado na palavra de Deus que Deus mostrou pra gente, que são os seus 10 mandamentos, mostram pra gente todo o nosso padrão de fé, a forma como devemos agir, nos devemos mostrar o amor de Deus. Mas esse sistema religioso falso tentou mudar a lei de Deus. Tirou o sábado, colocou o domingo. Tirou a questão de não adorar imagens e colocou outros mandamentos humanos, alterando a lei divina, alterando o material de Deus pra gente. E isso sim é um sinal de rebelião contra a autoridade de Deus e uma tentativa de colocar a autoridade humana acima de Deus. Esse falso sistema religioso diz que está acima da própria palavra de Deus. Daniel capítulo 7, 25 diz o seguinte: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Quero ler para você também agora, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 10, que diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Isso aqui é a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga. Não é a palavra de homens, mas é o que Deus diz nas suas sagradas escrituras. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus afirma na sua palavra que mudar o seu dia, observar qualquer outra ordenança que não seja o que ele mostra pra gente, faz parte daqueles que têm a marca falsa da autoridade dos homens. Deus nos mostra que devemos buscá-lo e a sua autoridade, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas. Mas enquanto a gente obedece uma autoridade que não seja de Deus, nós estamos colocando em nossa mente, em nosso coração, a marca da besta. Enquanto o sábado é o memorial da criação de Deus, o selo de Deus, a imposição de um dia de guarda humano fere o 2º e o 4º mandamentos de Deus. E não só isso, fere a própria lei inteira de Deus. Se você deixa de observar o mandamento do Senhor como expressão de amor a Ele, você passa a observar um mandamento humano em ofensa a Deus. Deus é o legislador. Deus é o criador das leis e não o homem. Não vamos permitir, meu amigo e minha amiga, que o homem tome o lugar de Deus. A decisão final, ela será visível através de um sinal ou marca. Deus, ele coloca pra gente que aquele que obedece terá a sua marca, o seu nome escrito no livro da vida, e a sua marca na sua mente e no seu coração. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17 nos fala o seguinte: O que faz essa besta, essa segunda besta? E faz que a todos lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Meu amigo, minha amiga, se você segue Jesus, segue os mandamentos de Deus, você tem que entender que o sinal da besta não é um chip, não é um cartão, não é nada disso, mas um sinal de obediência. Ou você obedece a Cristo, ou você obedece à besta. E se você obedece à besta, você terá o sinal da besta na sua mão ou na sua testa, seja por conveniência ou por convicção. Mas aquele que ama Jesus, aquele que segue o caminho do Senhor, faz o que Apocalipse 14, verso 12 diz. Essa é a resposta do povo de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O selo de Deus representa o selamento da mente através da verdade. É uma decisão de convicção e de amor, uma resposta de Deus. Agora, a marca da besta é uma resposta humana ao amor de Deus. Agora, a marca da besta, que é na testa ou na mão, são aqueles que recebem na testa, que acreditam na falsidade, por convicção. E aqueles que recebem na mão são aqueles por conveniência, apenas porque é mais fácil comprar e vender, e evitar, claro, a perseguição. A profecia, ela não serve apenas para causar medo, ela não é para causar medo, mas para nos oferecer preparo e amparo com Deus ao nosso lado. Deus nos avisa que no futuro próximo, muito próximo mesmo, a gente está vendo isso acontecer agora, a liberdade de consciência será ameaçada. Falsos concílios de paz estão sendo formados no mundo. E a pergunta que fica para a gente hoje, para nossa reflexão é:
onde está a minha lealdade? Ela está baseada na conveniência do mundo ou na autoridade imutável da palavra de Deus? Vamos orar? Querido amigo, querido Deus que estás nos céus, nosso amigo fiel, obrigado, Pai, por nos mostrar a Tua verdade. Que o Teu amor se manifeste em nossas vidas, que a gente possa refletir que somos Teus, Pai, Teus filhos, Teus amigos, Teus servos, e que cumpriremos a Tua palavra por amor, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau.